Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs na fé no Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Maquiné, no Rio Grande do Sul. É uma alegria ter você aqui conosco para este momento que nós queremos meditar na Palavra de Deus. E hoje o estudo do programa Crescendo em Cristo será sobre o capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. Por isso eu convido você também a pegar a sua Bíblia e a meditar junto com a gente. Eu vou fazer a leitura na minha versão da Nova Tradução na Linguagem de hoje. E eu vou começar fazendo a leitura então dos 3 primeiros versículos do capítulo 15 e diz assim: Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Aqui no início deste capítulo, nós vemos um grave problema doutrinário que estava acontecendo naquela época, a respeito da questão da circuncisão. Alguns homens que vieram da região da Judéia chegaram para a cidade de Antioquia, para os irmãos daquela igreja, e falaram sobre a questão de que algumas pessoas não poderiam ser salvos sem serem circuncidados, como manda a lei de Moisés. E aí, então, Paulo e Barnabé não concordaram com a ideia dessas pessoas, desses judeus, e tiveram uma discussão muito forte com eles. A notícia a respeito da conversão de muitos gentios, de muitos não-judeus para o cristianismo, juntamente com o trabalho de Paulo, havia chegado então para essas pessoas de Jerusalém que não concordavam que os novos convertidos não fossem circuncidados. Ou seja, eles passariam somente a pertencer ao povo de Deus por meio da circuncisão. E aí, então, se criou essa discussão, né? Justamente por causa que os judeus não queriam aceitar esses novos convertidos. E eles falavam que se não fossem circuncidados, segundo o costume de Moisés, eles não podiam ser salvos. E Paulo, então, juntamente com Barnabé, não aceitaram isso e começaram, então, a discutir. Visto que isso era uma questão muito forte daquela época, a igreja lá de Antioquia então resolveu mandar Paulo, Barnabé e algumas outras pessoas para Jerusalém, a fim de eles então, juntamente com os apóstolos que estavam em Jerusalém e com as demais lideranças da igreja, que eles então discutissem a respeito desse ponto tão importante que era a questão, sim, da circuncisão. E aí, então, quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, diz no versículo 4. E quando eles chegaram lá, eles contaram tudo que Deus havia feito por meio deles, que havia juntado muitas pessoas que não eram do povo judeu aos cristãos. Porém, algumas pessoas do partido dos que eram antigamente, vamos dizer assim, do partido dos fariseus, não conseguiam aceitar isso. E por isso eles falavam o seguinte, diz no versículo 5. Os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Para nós, nos dias de hoje, atualmente, é fácil a gente pensar assim, nossa, mas que ideia errada, que tinham esses judeus. É fácil a gente condenar eles por causa disso. Porém, nós devemos nos colocar na posição dessas pessoas que falavam isso.
Temos que entender que o povo de Israel sempre foi o povo escolhido por Deus. E o próprio Deus havia dado a eles o sinal da sua aliança, e para manter esse sinal era necessária a circuncisão. Deus havia prescrito para eles a observância de certas leis, pelas quais o povo de Israel seria distinguido dos demais povos pagãos, né? E assim como nós sabemos, o próprio Jesus também se submeteu a essas leis. Também foi circuncidado no 8º dia. Foi apresentado no templo por sua mãe em cumprimento à lei de Moisés, né? Ele também foi levado ao templo aos 12 anos de idade, tudo isso em cumprimento à lei. E tudo isso estava na mente daqueles judeus. E então, por causa disso, que eles então começaram a falar essas questões doutrinárias e a discutir. E então, a gente vê aqui, podemos dizer assim, o primeiro concílio da igreja, o primeiro concílio dos apóstolos que se reuniram para decidir então esta questão doutrinária a respeito da circuncisão. Se os novos convertidos deveriam ser circuncidados ou não. E aí diz então no versículo 6 que os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. E depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados podemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Aqui é muito importante essa fala do apóstolo Pedro, com respeito a essa questão, que nós somos salvos não por meio daquilo que nós fizemos, mas sim somos salvos por meio daquilo que Cristo fez por nós, por meio da graça do nosso Senhor Jesus. E por isso os judeus e os não-judeus eles se igualam nessa questão, se igualam nesse ponto. E era isso que este grupo de judeus eles não conseguiam entender naquele momento. E por isso que houve, então, podemos dizer assim, essa discussão neste concílio. E foi algo que a gente pode dizer assim, meio que parecido também com aquilo que aconteceu lá no tempo de Lutero, né? Esse momento, esse concílio lá em Jerusalém, ele nos lembra aquilo que Lutero fez lá na dieta de Worms, né? Pedro confessou aquilo que ele cria diante da multidão em Jerusalém, né? A saber que nós somos salvos pela graça do Senhor, como também aqueles o foram. Assim, da mesma forma, né, a igreja do Papa, lá no ano de 1521, exigia assim, o pagamento das indulgências e uma multidão de outras obras para a salvação. Assim, a gente pode ver que Lutero e Pedro eles se equivalem nesse período, né? Que os dois apontam para a fé e para a graça somente. Como Pedro, né, Lutero, lá na dieta de Worms, defendeu a causa de Deus, né, confessando, assim como o apóstolo Paulo, lá em Romanos 3:28, que nós somos salvos, o homem é justificado mediante a fé e não por obras da lei, somente pela fé. Assim como aqui o apóstolo Pedro, ele faz aqui no versículo de número 11. E toda essa questão, então, da circuncisão, né, ela virou um ponto de debate muito forte na igreja daquela época. E
E ainda hoje a gente vê reflexos disso em outros pontos, né? Com relação à questão da salvação por obras, ou seja, por meio daquilo que a gente faz, ou da salvação somente pela fé, por meio daquilo que Deus faz por nós, né? E nós cristãos, nós luteranos, acreditamos nisso, né? Nós somos salvos unicamente por meio daquilo que Deus faz por nós, como fala aqui o apóstolo Pedro nesse versículo 11. Cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus, né? Somos salvos por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar, então, esta parte, né, nós vemos no versículo 12 que todos os que estavam ali ficaram calados e a partir daquele momento escutaram Paulo e Barnabé contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Vemos como a graça de Deus foi grande e foi derramada sobre todas aquelas pessoas que começaram a crer em Jesus. A partir do versículo 13, agora, nós vemos então a fala do apóstolo Tiago, que após os relatos de Barnabé e Paulo sobre os novos convertidos, então o apóstolo Tiago, ele toma a vez e diz assim: meus irmãos, escutem, Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo, o de Israel, que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as escrituras sagradas dizem: depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. Então, o apóstolo Tiago, aqui ele reconhece que Deus escolheu sim um povo, o povo de Israel, o povo judeu, para trazer a salvação por meio deste povo. E que, através deste povo, também outros povos viriam também a crer no Senhor. Porque isso já estava escrito até mesmo lá no Antigo Testamento. E então, com esses novos convertidos e esses relatos, né, que os apóstolos Paulo e Barnabé estavam trazendo, né, de novos convertidos, então o apóstolo Tiago diz assim sobre isso: a minha opinião é essa, eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Não atrapalhar no sentido de exigir deles, então, a circuncisão. Porém, o apóstolo Tiago, ele diz assim, a partir do versículo 20: penso que devemos escrever a eles uma carta, dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. Pois desde os tempos antigos a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Aqui então a gente vê a preocupação de Tiago, não somente com os não-judeus, mas também com os judeus que estavam nessas cidades onde estavam tendo esses novos convertidos não-judeus. Por quê? Porque os judeus eles viviam dispersos em todas as cidades nas quais também gentios pagãos foram convertidos para o cristianismo. E esses judeus, mesmo depois de se tornarem cristãos, eles ainda viviam de acordo com as antigas leis e costumes. Assim como o próprio apóstolo Tiago, que viveu de acordo com essas leis até seu último suspiro. E então, aqui o apóstolo Tiago está fazendo um apelo fraternal, né, para evitar que os irmãos entre os judeus tomassem algum escândalo por causa do costume desses novos convertidos, que não eram judeus, que vinham de povos pagãos. E por amor fraternal, então,
o apóstolo Tiago pede que eles não façam estas coisas, como diz ali no versículo 20, né? Não comer a carne de animais oferecidos em sacrifícios, né? Não praticar imoralidade sexual, como era costume de muitos povos pagãos, e também comer a carne de animal que tenha sido estrangulado, e não comesse sangue, né? Isso eram costumes de povos pagãos. E aqui o apóstolo Tiago, então, alerta para que esses novos convertidos não causassem, então, escândalo para aqueles judeus que haviam também sido convertidos ao cristianismo. E esse é um belo exemplo que hoje certamente também pode e deve ser seguido por nós, né? De dar bons exemplos, né? E esse parecer do apóstolo Tiago foi aceito unanimemente, né, por todos que estavam ali naquele concílio, né? E por isso eles resolvem então enviar uma carta para estes não-judeus, juntamente com o apóstolo Paulo e Barnabé. E também resolveram escolher outros cristãos, podemos dizer assim, para mandar junto para Antioquia, juntamente então com esta carta, né? Por que eles mandaram outras pessoas? Justamente porque eles eram muito respeitados pelos membros da igreja, né? Então eles escolheram Judas, chamado Barsabás, e o apóstolo Silas. E mandaram então juntamente com eles a seguinte carta: nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre essas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Então aqui na carta, né, que foi enviada junto então com Paulo e Barnabé, essa carta então contém aquilo que o apóstolo Tiago havia dito sobre as proibições, né, de comer carne de animal que já havia sido oferecido em sacrifício e por aí vai. E a partir do versículo 30, então conta que eles mandaram então que esses 4 partissem, né, Paulo, Barnabé, Barsabás e Silas, né, então para a região da Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. No versículo 31 diz que quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram então de volta para Jerusalém, para aqueles que tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé então ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Então, aqui a gente pode ver que vamos dizer assim, a confusão, né, iniciada no início deste capítulo, né, com a questão da circuncisão, aqui então ela termina de uma forma muito boa, né, de uma forma muito bonita. Depois do concílio, né, onde tudo foi resolvido naquele concílio a respeito da circuncisão, também as palavras, né, de ânimo foram muito importantes para aqueles novos convertidos, e assim também muitos outros vieram a fazer parte do povo de Deus por meio desta decisão que foi tomada naquele concílio, né? E essa decisão da não circuncisão dos judeus foi muito importante para a igreja daquela época, e para muitas pessoas também entenderem que a salvação é
pela fé, né? Por meio de Jesus Cristo, por meio da graça de Jesus derramado por todos, não por obras da lei, né? Não por obras da carne. Muito bem, terminamos aqui então a segunda parte do capítulo 15 e iniciamos a última parte, que fala sobre o início da viagem missionária de Paulo, né? Da segunda viagem missionária de Paulo, a partir do versículo 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo então atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando forças às igrejas. Então nós vemos aqui que houve, vamos dizer assim, essa divisão do apóstolo Paulo e de Barnabé, que estavam sempre viajando ali juntos, né? Justamente por causa aí da questão de Marcos, né? De João Marcos, né? Que podemos dizer assim que foi aqui o que dividiu esses dois, né? Após eles terem trabalhado então junto esses 3 anos, né? Pregando a palavra e levando a palavra de Deus para diversos lugares, então Paulo e Barnabé se separam, né? Barnabé vai então junto com João Marcos e Paulo então resolve seguir a sua viagem, né, com Silas. Assim, com o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, no final do capítulo 15, nós terminamos a leitura deste capítulo e convidamos também você a seguir aqui acompanhando os demais estudos do livro de Atos, né? Aqui com a sequência do capítulo 16, onde vai falar então sobre a continuação dessa viagem missionária de Paulo, pregando, então levando a palavra do Evangelho, da graça para as demais cidades daquela região. Muito obrigado por você ter ficado conosco, ficar assistindo também este estudo. Que Deus abençoe também você na sua meditação em casa, para que todos os dias você permaneça firme, fiel, lendo a palavra de Deus, também para crescer na fé em Cristo junto com a gente. Um abração e fique com Deus. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.